Nós iniciamos na semana passada o capítulo 16, o capítulo que trata acerca da doutrina da igreja. Nós intitulamos como a identidade bíblica da igreja. Nós vimos os 4 primeiros pontos e apenas vou recordar algumas questões que são bem importantes, que devem ficar gravadas em nossa mente, porque há muita confusão acerca disso no meio evangélico, no meio cristão, que é, primeiro, o motivo pelo qual existem tantas denominações diferentes dentro da igreja chamada evangélica, né? Hoje, uma das acusações que nós sofremos costumeiramente de outras vertentes do cristianismo é por que se todos nós seguimos a mesma Bíblia, existem tantas igrejas diferentes em termos de doutrina, diferentes em termos de prática, diferentes em vários aspectos. E o motivo para isso é que a nossa teologia, tudo aquilo que nós fazemos e pensamos, seja na prática, seja na teoria, né, aquilo que nós desenvolvemos como teologia, deveria vir da Bíblia, e unicamente da Bíblia. Nós deveríamos ler as Escrituras e retirar dela todo o nosso pensamento teológico e todas as práticas, tudo aquilo que nós fazemos, seja na nossa vida individual, como na nossa vida em comunidade. Tudo deveria vir da Bíblia. O problema é que nem tudo, às vezes, vem da Bíblia. Nós sofremos de influência. Nós somos influenciados pela tradição. Então, uma igreja nasce com uma tradição teológica ou segue um determinado teólogo no seu pensamento. Então, você tem, por exemplo, as igrejas presbiterianas. Elas assinam a Confissão de Fé de Westminster, que é baseada nas obras de Calvino, de João Calvino. Então, ela é calvinista na íntegra, ela segue tudo aquilo que Calvino ensinava. Se nós pegarmos uma igreja luterana, ela vai seguir tudo aquilo que Lutero ensinava, né? Então, sofre essa influência de tradição, que já vai acumulando de ano após ano, né? Então, a nossa igreja ela é independente, nós não temos uma tradição, nós não seguimos com uma linha de várias igrejas e a nossa é apenas mais uma de uma mesma tradição teológica. Mas, aquelas que seguem, elas acabam sofrendo essa influência. Então, por exemplo, no período da Reforma, né, se a gente pegar a obra luterana e a obra de Calvino, principalmente, nós vamos ver que em alguns pontos eles acabaram não tratando, não reformando. A ideia de Lutero nunca foi separar da Igreja Católica, ele queria fazer uma mudança, fazer uma limpeza lá dentro, renovar o pensamento e trazer eles de volta para o pensamento bíblico, especialmente nas questões de indulgência. Eles vendiam a salvação para o povo. E Lutero batia na ideia de que a salvação é somente pela fé. Esse foi o lema da Reforma, um retorno às Escrituras e uma salvação que vinha apenas pela fé. Mas os luteranos e os calvinistas, eles acabaram não trabalhando tanto outros temas, como, por exemplo, a questão do batismo, a questão da ceia do Senhor, a questão da escatologia. Foram temas que você não vai encontrar muita mudança do que aquilo que o catolicismo romano já pregava naquele tempo. Então, neste período, tiveram um grupo lá de pessoas que foram chamados de os radicais da Reforma, que eles vinham com o pensamento, olha, se não tem na Bíblia, nós vamos tirar fora. E eles foram perseguidos, inclusive, por muitos protestantes, por causa dessa ideia de romper totalmente com qualquer tipo de tradição e buscar apenas aquilo que está nas Escrituras. Então a gente sofre essas influências. A cultura vai trazer muita influência na interpretação bíblica de muitas pessoas. Hoje nós vamos ver um ponto que é extremamente polêmico nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas, porém não deveria, porque a Bíblia é muito clara nesse sentido. Enfim, mas nós temos que entender isso. Por que tem várias denominações? Por causa que nem todas seguem unicamente a Bíblia, mas sofrem a influência de tradição ou de cultura. Outro ponto importante, a gente jamais deve confundir Israel com igreja, né? Uma coisa não tem ligação com a outra. Israel é uma nação que Deus escolheu, os descendentes de Abraão, do qual no Antigo Testamento Deus elege, para que através daquela nação Deus fosse conhecido. E aí Deus tira aquele povo do cativeiro do Egito, dá a eles uma lei, dá a eles um local, um espaço, né, uma terra onde eles habitariam,
dá um rei para eles, enfim, aquele reino era o reino do Senhor. Depois, quando vem o Novo Testamento, com Cristo, Cristo fala, nós lemos aqui na semana passada, eu edificarei a minha igreja através dos apóstolos. Então, uma nova instituição nasce a partir de Atos 2. Essa nova instituição, ela não é uma continuidade de Israel. A gente não pode olhar para a igreja hoje e dizer que hoje a igreja é o Israel de Deus. Não. Existem promessas no Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas. Promessas que Deus entregou para a nação de Israel. Um dia, Deus vai retomar o seu plano com aquele povo e vai cumprir com aquelas promessas. Porém, nasceu a igreja, que é a união de judeu e gentil, hoje em um mesmo corpo, por meio da unção do Espírito Santo, da conversão, do qual nós nos unimos embaixo da cabeça, que é Cristo. Então a gente não pode confundir. Essa confusão que acontece traz alguns problemas. Você já deve ter visto por aí igrejas que adoram trazer elementos judaicos para dentro do culto. Você já deve ter visto igreja com bandeira de Israel no fundo, igreja com a arca da aliança, réplicas da arca, com candelabros. E aí às vezes o pastor manda a arca na casa dos irmãos. Só que tem que pagar, né, para levar a arca. Aí leva lá e a pessoa vai ser abençoada porque a arca está lá, né? Isso é uma ideia equivocada de que há uma continuidade entre uma coisa e outra, né? A Bíblia não nos dá, a Bíblia ela mostra, especialmente no Novo Testamento, sempre que fala de Israel, ela está falando de um povo, de uma nação, né, que Deus elegeu, que são os descendentes de Abraão. E quando fala da igreja, é esse novo organismo que surgiu a partir dos apóstolos. Então a gente não pode confundir essas duas coisas. Existem promessas que são para a igreja, existem promessas que são para Israel, né? Então nós temos que entender cada coisa dentro do seu contexto, de acordo com a sua realidade, para que a gente não caia em confusões. Outra coisa que nós já tratamos aqui na semana passada é a questão da igreja, né? Como universal, a Bíblia nos apresenta uma igreja invisível, a união de todos os crentes, de todas as denominações, de todos os tempos, desde Atos até o último crente salvo, são unidos em uma igreja invisível. E nós vimos também a igreja visível, que é a igreja local. A igreja local é uma amostra, né? Como se você retirasse um pedacinho da igreja invisível e colocasse no microscópio. Você está analisando ali uma amostra dessa igreja. Tá? Quem que deve fazer parte da igreja? Tanto a visível quanto a invisível? Apenas os crentes. Igreja é lugar para crente. Ah, mas pastor, incrédulos vêm assistir o culto. Sim, mas incrédulos não devem fazer parte da membresia de uma igreja. A igreja é um lugar para gente salva, para gente santa. Tá? Então o ímpio ele pode vir, frequentar, ele vai ficar um tempo. Se Deus não alcançá-lo por meio do ministério da palavra, ele não vai aguentar ficar entre nós. Ele não vai aguentar ficar semanas, meses, ouvindo a verdadeiro evangelho, ouvindo sobre pecado, sobre o quanto nós não somos nada diante de Deus. Ele não quer ouvir esse tipo de coisa, né? Então ele vai sair e vai buscar outro lugar que aceite e que preguem coisas que incrédulos gostam de ouvir. Tendo dito isso, vamos agora ver o ponto 5 aqui. Ponto 5 do nosso capítulo 16 diz que uma igreja reunida e devidamente organizada de acordo com a mente de Cristo, ela consiste de oficiais, que estão nas epístolas indicadas em 1 Timóteo 13 e Tito 1, depois nós vamos ler esses textos, que são aqueles que fazem parte da liderança da igreja. Só há 2 oficiais, é o pastor e o diácono, e de membros. Tá? Então a igreja ela consiste nisso. Existe a liderança formada de pastores e diáconos e existe a membresia. Tá? É isso que a Bíblia nos ensina acerca da organização de uma igreja. Tá? Não há outros elementos além desses. Certo? Vamos dar uma olhada em alguns textos. Primeiro, Atos 2. Versos 41 e 47. Então aqui, esse texto trata do início da igreja. Aqui começou essa nova organização que Deus planejou.
essa união de judeus e gentios. Ela inicia em Atos 2 através da pregação da pedra, daquele que começaria, Pedro, né? Ele foi o que pregou, e através da pregação dele, do evangelho, por meio de Pedro, pessoas se converteram. Então esse aqui é o início. Daí ele diz ali no verso 41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 novos membros a essa igreja. Depois, no verso 47, diz que sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então nós temos aqui a base de uma igreja, a membresia. Tá? Aquelas pessoas que se converteram foram inseridas na igreja, no início ali daquela igreja que começou em Jerusalém. Essas pessoas, segundo o texto, foram os apóstolos diretamente que atraíram essas pessoas, inseriram elas na igreja. O texto diz que é Deus quem acrescenta. Então essa é uma obra que a gente tem que entender que é do Senhor. É Deus quem vai alcançar as pessoas. Nós temos a função semelhante à do apóstolo Pedro de proclamar. Nós pregamos. Mas cada vida que é inserida, cada um que se converte, cada um que recebe com alegria as palavras, que acreditam nas palavras, assim como acreditaram na palavra de Pedro naquele momento, essas pessoas que acreditaram foram trazidas por Deus. Sempre muito claro isso. Tá? A gente tem que entender que essa não é uma obra da Igreja Bíblica Luz do Mundo, essa não é uma obra dos pastores, essa não é uma obra sua, quando você prega o Evangelho, e aí você cai naqueles equívocos de dizer, eu já converti tantas almas para o Senhor. Quantas almas você já trouxe para Deus? As pessoas contam, né? Você diz, eu não trouxe nenhuma. Quem traz as almas é o Senhor, porque a Bíblia nos diz que essa é uma obra dele e não nossa. A nossa função é a proclamação. Quem responder a ela positivamente é porque ouviu a voz do pastor. E não é o pastor da igreja, é o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, seguindo ainda em Atos, na semana passada nós falamos sobre igreja primitiva, as pessoas querem voltar para Atos 2. Precisamos ser a igreja primitiva de novo. Vamos voltar a Atos 2. A igreja primitiva não era apenas Atos 2. A igreja foi se desenvolvendo. Nós temos, por exemplo, em Atos 14, uma outra igreja, já mais organizada. Então, em Atos 14, 23, é dito ali, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, e com orações e jejum os entregavam aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então agora, neste momento, algum tempo depois, lá de Atos 2, não muito tempo, nós vemos que as igrejas agora já tinham presbíteros, já tinham pastores, já era uma igreja mais organizada, já tinha um papel de liderança sendo exercido. Nós sabemos também que os diáconos já haviam sido escolhidos também. Então nós já temos uma igreja formalizada, com papéis, já temos pastores, já temos diáconos e já temos membros lá no próprio livro de Atos, que é o nascer. É uma igreja que está nascendo ali, os primeiros passos da igreja cristã. Agora, vamos ver um texto bem interessante de 1 Coríntios, capítulo 5. Esse é um capítulo que trata sobre uma ordem que Paulo dá para que a igreja de Corinto expulse de dentro do seu meio um irmão em pecado. Esse irmão, ele estava vivendo em imoralidade, e Paulo disse que eles não poderiam tolerar esse tipo de coisa no meio da igreja, no meio daquela igreja que estava na cidade de Corinto. Então olha o que ele diz em 1 Coríntios 5, 12 a 13. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar o que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Então a ordem de Paulo aqui é, olha, não cabe a mim, que não estou aí, julgar, mas cabe a vocês, que fazem parte dessa igreja local,
julgar as pessoas que estão aí dentro. Vocês têm um irmão em pecado, numa prática de um pecado que é absurdo, é uma imoralidade. Vocês não devem permitir isso, porque o fermento na massa leveda a massa toda. Se os irmãos acharem normal esse tipo de prática, a igreja vai se desmoronar. Então vocês têm que julgar essas pessoas de dentro, eliminem no meio de vocês. Agora eu pergunto, como que isso poderia ser possível, né? Como que eles poderiam fazer sem nenhum tipo de organização em termos de uma liderança estabelecida e de uma membresia controlada? Isso nos indica que aqui em Corinto, nessa igreja que era cheia de problemas, eles sabiam quem eram os membros da igreja. Eles sabiam quem participava da igreja diretamente. E por isso eles tinham condições de expulsar alguém. Então eles fazem isso aqui em uma assembleia. Esse é o termo, né, no grego para igreja. Em uma assembleia eles deveriam julgar essa pessoa e expulsá-lo. E é isso que eles acabam fazendo, né? O texto de Coríntios leva a crer que eles fizeram isso. Depois, em 2 Coríntios, tudo leva a crer que essa pessoa se arrependeu. E aí Paulo exorta a igreja a receber de volta ele como membro. Então isso só é possível se houver um controle de membresia. Agora eu pergunto, quantas igrejas você conhece que controlam a sua membresia? Quantas igrejas que têm um hall de membros formalizado? É muito poucas, irmãos. Apenas aquelas que ainda têm no seu seio, né, uma doutrina reformada, né, aquelas que ainda são mais históricas é que ainda mantêm e controlam isso. Porque sem a membresia não há como ter disciplina eclesiástica. Não há como ter processo de controle em relação ao pecado que é cometido. Então imagina só, é possível uma igreja receber como membro pessoas descrentes? Se é possível, né? Mas imagina o que ocorre então, se faz parte da membresia pessoas descrentes. Imagina a confusão. Como é que você controla o pecado? Como é que você faz isso? Então, a membresia de uma igreja deve ser levada muito a sério. Deve ser levada muito a sério. Não há necessário ter pressa, até porque nós sabemos que essa é uma obra do Senhor. E aí então, ter um cuidado, porque isso traz pureza. Isso traz um cuidado muito maior. A gente vigia muito mais em relação aos pecados. Porque nós sabemos que há uma igreja zelosa em relação a isso. Os irmãos se preocupam em relação a isso. Em última medida, ninguém quer expulsar ninguém. Mas você saber que essa é uma possibilidade nos faz ser muito mais cuidadosos no nosso dia a dia. Nos faz ser muito cuidadosos em relação às nossas práticas. Então isso é extremamente importante. Alguma dúvida até aqui, queridos? Seguindo de Atos 2:41 ali, não parece, na função de fé da ideia dele, nossa função de fé, não parece um pouco contraditório com a Bíblia, por exemplo. Ali diz que acreditaram na palavra de Pedro e foram batizados. Não fala nem no processo para se tornar membro e nem no processo para ser batizado. Ali parece o texto dizer que o molde é creu, confessou, batismo e vira membro. Não seria uma contramão a ideia da nossa função de fé em relação a isso? Isso. Então, essa é uma questão que a gente tem que analisar sempre o contexto cultural daquele tempo. Né? Então, o que ser batizado significava em Atos? O que dizer que você é um cristão trazia como consequências naquele período? Naquele momento, aquela pessoa que quisesse confessar a Cristo e dizer que é um seguidor de Cristo, sofreria imediatamente de perseguição. Era a única certeza que a pessoa tinha é que a partir daquele momento ela seria perseguida. Em Atos, através dos judeus, a primeira perseguição começa do judaísmo e depois do Império Romano, logo na sequência.
Então, a pessoa que dizia, eu quero ser um cristão, ela já entendia o que significava aquilo. Ela sabia o que ela estava aderindo naquele momento. Hoje, a nossa cultura, o nosso ambiente social é muito diferente. Hoje, você dizer que é cristão, às vezes é até legal, até bonito. Chegou até a ser moda há um tempo atrás, com igrejas de gente famosa, né? As pessoas achavam que era legal ser evangélico, né? Houve um boom de evangélicos no Brasil, né? Só que não carrega consigo o mesmo sentido daquele tempo. Então hoje nós temos que dar mais tempo para que a confissão de fé de uma pessoa seja aprovada, para que ela possa entender o que é de fato ser um cristão, quais são os custos do discipulado, é o que envolve isso, né? Porque continua sendo muito difícil ser cristão. E a pessoa tem que entender isso. Não é apenas algo que a pessoa expressa com a boca no momento de emoção. É algo que precisa ser processado e entendido. E isso leva tempo. É por isso que nós temos que dar tempo, dar ensino, discipular, para que ela possa tomar uma decisão consciente do que eu estou fazendo e o que eu estou carregando comigo ao afirmar ser crente. Era isso, pastor? Ok? Vamos para o próximo ponto aqui, ponto 6. Aqui ele vai destrinchar agora a questão da liderança de uma igreja, os dois oficiais que fazem parte de uma igreja cristã. Então, a igreja local possui dois oficiais. O primeiro é o pastor. Então, sempre que você encontrar na Bíblia o termo pastor, bispo ou presbítero, eles são termos sinônimos. Eles querem dizer a mesma coisa, tá? Eles apenas enfatizam particularidades acerca desse ministério. Tá? Então, o pastor ele invoca mais a questão do cuidado. O bispo é mais uma questão de superintendência, de administração, né? E presbítero é um termo mais identificado com os anciãos, aqueles que são que estão há mais tempo no ministério da palavra, algo nesse sentido. E eles têm como tarefa básica a administração, liderança e edificação da igreja. O pastor jamais pode ser mulher, nem neófito, que é um novo convertido. Tá? Esse termo significa uma pessoa recém-convertida. O pastor não pode ser recém-convertido. Deve ser sempre que possível mantido pela própria igreja. Mantido em que sentido? Financeiramente. Ele é aqui mantido que a sua vida dependa apenas do ministério. Sempre que possível. É óbvio que às vezes não é possível que isso aconteça. O segundo ofício, então o segundo líder dentro de uma igreja local é o diácono, que tem como função básica auxiliar a igreja em suas diversas necessidades. E aqui, talvez o termo melhor seja auxiliar os pastores, né? Talvez tenha que mudar um pouco aqui o texto. Ele auxilia a igreja, óbvio, servindo, mas ele é aquele que auxilia de maneira particular os pastores para que eles possam se dedicar apenas ao ministério da palavra e da oração. Então, tudo aquilo que envolve outras questões que o pastor não precisa ser ele que faz, ele pode delegar aos diáconos. Tanto pastores quanto diáconos, eles devem seguir as qualificações bíblicas. Então, vamos ver essas qualificações? 1 Timóteo, capítulo 3. Então, Paulo aqui, ele escreve uma carta a um jovem pastor, dando orientações sobre a organização da igreja. E aqui ele fala sobre a liderança da igreja. E ele diz, esta é uma palavra digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e aqui você pode substituir por pastor ou presbítero, todos os termos significam a mesma coisa, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico,
e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se o homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, ele liga aqui a função do pastor agora com o diácono, da mesma forma os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. É por isso que nós aqui não nomeamos os diáconos, nós elegemos os candidatos. E agora a igreja está avaliando esses homens. Está fazendo uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, são ordenados. Do contrário, não, continuam como membros. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem os seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro texto mais amplo que fala das características e daquilo que precisa ter para exercer a função de pastor ou diácono. Outro texto semelhante a esse é logo na sequência, né? Você passa a segunda epístola de Timóteo e já tem a carta a Tito. Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Então, Paulo escreve a Tito: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Aqui ele usa o termo intercambiável, né? Ele usa presbítero e depois bispo, né? Como sinônimos. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve ser plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar os que se opõem onde estão errados. Mais um. 1 Pedro. Também pode passar aí a Hebreus, Tiago, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Pedro diz: e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei da sua glória quando ela foi revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhe concedeu com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos no seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Até aqui. Então aqui mais a questão da função ali do pastor, né? Certo? Então, basicamente, numa igreja local, nós temos essa estrutura hierárquica. Você tem pastores, você tem diáconos e você tem os membros. Há algumas igrejas que incluem o papel do evangelista, como se fosse mais um oficial, pastor, diácono e evangelista. Eu não consigo enxergar o evangelista como um cargo a mais junto com pastor e diácono. Eu vejo mais como um dom, que algumas pessoas têm uma facilidade maior de pregar o evangelho, de fazer isso com clareza.
Até inclusive essa semana estava assistindo um documentário sobre o Billy Graham. E o Billy Graham era nitidamente um evangelista. Ele tinha uma facilidade de pregar o evangelho, não era um pregador da palavra, um expositor bíblico, né? Então, você tem em algumas pessoas esses dons que são compartilhados dentro do corpo. Cada um vai ter o seu dom, né? Alguma dúvida aqui, queridos? Não? Ninguém vai perguntar. É isso mesmo? Mas eu quero responder igual. Né, a polêmica sempre acerca de pastoreio feminino, né? Então eu vou responder, já que ninguém teve coragem de perguntar. Queridos, esse é um bom exemplo de quando a igreja sofre influência da cultura. Quando começa o ministério cultural, o ministério pastoral feminino, né? Quando que mulheres passaram a serem ordenadas como pastores? Elas passaram a partir do movimento feminista, que trouxe uma igualdade, né? Sempre dito que é uma igualdade, mas quando a gente vai lá no seio do movimento, não é uma igualdade, é uma superioridade, né? É estar acima do homem, não junto do homem, nada. Porque a Bíblia ela é muito clara. Nós não somos iguais. O homem não é igual à mulher. Tem o mesmo valor. Diante de Deus, todos possuem o mesmo valor. Somos imagem e semelhança de Deus. Em relação a isso, não há diferença alguma. Mas Deus nos fez para funções diferentes. Deus nos fez diferentes, com características diferentes. Físicas, né? A gente pode perceber essas características, as diferenças físicas do corpo de cada um. E também no sentido da emoção. Na própria alma há características que são diferentes, são mais características do ser feminino e do ser masculino. Então a Bíblia coloca como desempenhando papéis distintos. E essa é uma ordem que vem lá da criação, não é uma ordem cultural. Isso não sofreu com a cultura do tempo que Paulo escreve. Até porque o argumento dele vem nesse sentido. Então vamos voltar ali para 1 Timóteo. Então a gente já quis deixar, a gente poderia ter só colocado no final. Poderia ter só colocado no final, né? Rejeitamos aquilo que rejeitamos o pastoreio feminino. Mas não, a gente resolve botar no texto da confissão, que é para não ter nenhum tipo de abertura a qualquer pensamento distinto. 1 Timóteo, no capítulo 2, logo antes de iniciar o capítulo 3, onde ele vai falar sobre as características necessárias e desejáveis de um pastor, ele dá uma instrução acerca das mulheres. E ele diz ali no verso 11, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz aos filhos, desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Então nós temos aqui uma orientação acerca das mulheres no culto. Mas Paulo ele foi influenciado pela cultura do seu tempo, onde a mulher não tinha voz entre os homens ou coisa do tipo. Queridos, aí você está dizendo que a palavra não tem autoridade. Essa é uma coisa supracultural. O argumento de Paulo está embasado na criação. Ele diz, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E Deus lá na criação institui o homem para ser o cabeça. Institui o homem para ser o líder do lar. Então, se o homem ele é o líder do lar, como que na igreja essa liderança pode ser usurpada em relação ao homem? De dentro de uma igreja local, se corrompe a liderança da criação do lar e se coloca mulheres liderando homens. Não tem como. Infelizmente não há margem bíblica para isso. Sem falar que a palavra pastor, ela nem existe nas Escrituras. Você não encontra. Quando Jesus escolhe os 12 líderes da igreja cristã, ele escolhe homens ou mulheres? Por que será?
Jesus era machista? Jesus foi a pessoa que mais deu voz à mulher no seu tempo. As mulheres exerceram um papel extremamente importante no ministério de Cristo. Depois, quando Judas trai a Cristo, e os apóstolos têm que eleger outro apóstolo no lugar dele, eles escolhem uma mulher ou mais um homem? Outro homem. Qual seria a escolha mais lógica naquele período, se nós fôssemos pensar? Se pudesse incluir mulheres e homens. A escolha mais lógica era incluir a própria Maria, mãe do Senhor Jesus. Ou Maria, irmã de Lázaro, que já tinha demonstrado uma fé verdadeira. Ou Maria Madalena, que andava, que viajou, que compartilhou de vários momentos junto aos apóstolos. Mas não, foi eleito Matias. Depois tem outro texto aqui que também pode ser usado aqui nesse contexto, que é 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versos 34 e 35. São textos difíceis que nós temos que lidar com eles. O que diz o texto? As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas. Mais uma vez o argumento é a submissão. É estar debaixo da liderança do marido. Como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido, em casa. Pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. O contexto de Corinto tem que ser levado em conta. Nós estamos falando de uma igreja que não tinha ordem alguma no culto. Aqui, especialmente, ele está falando dos dons espirituais. Havia mulheres que até profetizavam aqui. Há relato disso. Profetizas. E aí a gente poderia dizer exatamente qual é o significado disso no Novo Testamento. Mas aqui Paulo está dando uma ordem em relação à decência no culto. E ele usa o argumento da submissão. Ele retorna lá para a criação de novo. Olha, para haver ordem, as mulheres têm que permanecer caladas. Tem que haver silêncio no culto. Se você tiver alguma pergunta, e provavelmente era uma algazarra esse culto em Corinto, pergunte primeiro ao seu marido. Sabia, irmãs, que antes de perguntar para o pastor, você deveria perguntar para o seu marido? Acho que o carro Jorge é o seu carro que disparou. O som passou ali e disparou lá. Então, uma mulher submissa, antes de ir diretamente ao pastor tirar dúvida, ela deveria perguntar ao marido. E o marido, autorizando, se ele não souber a resposta, ela deveria ir ao pastor. É duro isso, né? Parece algo assim, nossa, que antiquado. Queridos, é a Bíblia, irmãos. Existe algo aqui que supera a cultura. Existe um padrão aqui que coloca cada um no seu devido lugar, no seu papel. É difícil. É a ômega 3 do pastor Adriano. Não é difícil de entender, porque foi bem explicado por Paulo. Mas muitas vezes é difícil de engolir. E isso provém da onde a dificuldade de engolir? Da queda. Da queda. Qual é a maldição que Deus coloca? A maldição, a correção que Deus faz em relação à mulher lá no Éden. Alguém lembra? Depois que comeu, a mulher, ele disse, Gênesis 3,16, farei mais intensas as dores de sua gravidez. Bruna, se prepare. A Luana já teve normal, já sabe como é, né? Já sabe que vai doer, né? Foi intensificado isso. Com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido. Ou seja, você vai
lutar contra isso na sua vida. Você vai querer dominar sobre o seu marido. Depois da queda, você vai tentar liderar a sua casa. Só que ele a dominará. Ele é o líder. Então, o grande desafio das mulheres é esse. A submissão. Foi revelado por Deus. Né? Isso se aplica à igreja. Então, uma mulher, ela não pode, de forma alguma, participar e ter funções na igreja. Ninguém falou isso. As mulheres têm o seu papel e eles são fundamentais. As mulheres receberam dons e eles têm que ser usados a favor do corpo. Mas a mulher não pode exercer um papel de liderança na igreja. Porque assim ela estaria corrompendo a ordem da criação e estaria liderando homens. E Deus nunca planejou assim. Quando existem mulheres aqui, né, talvez choque, mas quando existem mulheres na liderança de igrejas, quando existem pastoras, isso é sinal de que ali há homens fracos. Há homens omissos. Há homens que não ocupam o papel que Deus deu a eles. Não tem entendimento correto. Nós vemos que, se eu não me engano, foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, há 1 ou 2 anos atrás, que permitiu mulheres pregar no culto, no caso da ausência de homens. Eles colocam como uma cláusula de exceção, né? Caso não haja um homem ali na igreja, acontece algo com os pastores, uma mulher tem autorização de pregar. Isso é você abrir margem para algo maior daqui para frente, né? É um problema. Então nós não admitimos na nossa igreja a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Tem pessoas que vão chamar a gente de machista, vão dizer que nós temos que entender direito a cultura, somos opressores e não sei o que, né? Davi? Machos opressores. É o texto, me mostre na Bíblia, me mostre nas Escrituras que não é assim. Se você me convencer pelo texto bíblico, nós vamos sentar e vamos rever. Mas a Bíblia tem que nos convencer disso. Fala. Certo. Uhum. Porque parece uma continuação de Sim. Uhum. Exatamente. Esse texto ele é ele traz bastante debate sobre o assunto. Quando a gente olha a parte de cima dos pastores, fica muito claro quando ele diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Então ele coloca os presbíteros ali como uma função masculina. No diaconato abre-se essa margem. Há algumas igrejas que aceitam diaconisas por conta desse texto aqui, desse versículo dizendo enquanto as mulheres. Porém, eu entendo que a melhor forma de ver isso, você tem 2 principais possibilidades. Aqui ele está falando da esposa do diácono, está colocando uma característica da esposa do diácono, a mulher dele tem que também ter, então ele tem que ser marido de uma esposa seguindo esse critério. Mas aquilo que me parece mais plausível, acho que foi a defesa que o pastor Adriano fez desse texto, né, pastor? Paulo ele faz muitas digressões, ele nunca encerra um assunto, ele sempre fala um pouco, dele abre outro tema, dele continua depois do tema anterior e assim ele vai indo. Então, quando a gente vê a sequência de Timóteo, ele está dando várias orientações. Então, ele falou ali das mulheres um pouco antes, né, que nós lemos ali no texto, das mulheres devem aprender em silêncio, ali no capítulo 2, verso 11. Parece que aqui ele retorna as instruções às mulheres. Parece que ele volta ao assunto do final do capítulo 2, quando ele diz, né, de igual modo as mulheres, e aqui é uma instrução às mulheres de forma geral, e não às mulheres aptas ao cargo de diaconisas, né? Ok? Seriam essas possibilidades mais... Diácono... Isso.
Exatamente, verso 12 ele fala de novo, diácono deve ser marido de uma só mulher, né? Então ele volta ao assunto anterior, parece que ele fez ali uma digressão, né? Ele fala de algo, retorna depois. Ok? Matamos isso? Beleza. E eu acho que nós vamos parar aqui, não vou nem entrar mais adiante, que já passamos de 45 minutos aqui. Certo, então? Ok? Solucionado? Amém. Então oremos. Amado Pai, bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de juntos aqui como igreja, a estudar textos da Palavra de Deus, buscar orientação neles, Senhor. Nós sabemos o quanto é difícil muitas vezes, a interpretação bíblica é uma ciência complexa, é algo que nós precisamos nos dedicar e nos debruçar, Senhor. Sabemos quanto a gente pode errar, Deus, quando nós deixamos que o nosso coração nos influencie, quando nós deixamos que as nossas próprias vontades façam com que o texto diga algo que ele de fato não diz. E o que eu te peço sempre, Senhor, é que o Senhor nos guie na tua verdade, que o Senhor não nos deixe ter entendimentos equivocados acerca de assuntos tão delicados, tão complexos, Senhor, e principalmente assuntos que são vitais para o bom andamento de uma congregação. Que o Senhor nos ajude sempre, Senhor, em todas as coisas, que o Senhor nos sustente, Senhor, na tua palavra, que o Senhor nos sustente através do teu Santo Espírito, nos dando convencimento acerca do nosso próprio pecado, Senhor, das nossas dificuldades e falhas, Senhor, e que possamos crescer juntos, Senhor, como comunidade local, que possamos de fato desempenhar os nossos dons, cada um de acordo com aquilo que foi chamado pelo Senhor, e que juntos a gente possa crescer e atingir a maturidade de conhecimento sobre Cristo, nosso Senhor. É o que oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém.